Geografia Agrária, né? Um conteúdo um pouco maior, que aparentemente tinha sido programado para ele dar 2 aulas seguidas e eu dar 2 aulas seguidas, né? Porém, aconteceu que a gente teve uns imprevistos, né? Ele teve um imprevisto, eu vim cobrir a aula dele. Mas, assim, semana que vem eu não sei se vai ser ou se vai ser, se a gente, o que a gente vai fazer direitinho. Mas aí a gente vai informando vocês. Então, gente, vou começar a aula agora. Só tem 27 pessoas, tá vindo pouca gente assim mesmo ou tá vindo pouca gente assim mesmo ou tem alguma coisa errada? Sim, Maria, é a continuação da matéria. Tá vindo pouca gente ou o que tá acontecendo? Vocês estão desistindo da aula? Ah, sim, beleza. Vou mandar o link lá para eles. Obrigado por me lembrarem, gente. Um segundo. O dia que a gambiarra dá certo, as coisas dão esses problemas. Não, eu acabei de enviar o link lá no grupo, a menina me lembrou, gente. Obrigado quem me lembrou aí. Então vamos lá, né? Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre Revolução Verde, dando continuidade ao tema do André. Assim, esse é um conteúdo já um pouco mais leve, né? Continuação da matéria. Eu vou esperar mais um pouquinho, que eu tô vendo que vocês estão se manifestando aqui no chat. Mas, no mais, deixa eu só perguntar a vocês uma coisa. Vocês estão participando das monitorias? Vocês estão tendo feedback? Tá tranquilo? Tá tudo certo até o momento? Gente, tá tranquilo, mano? Então, beleza. Porque a gente fica assim, meio sem feedback das coisas e tudo mais, né? Eu tinha colocado a minha última aula, eu tinha colocado lá no YouTube, só que eu esqueci de enviar o link para vocês. Eu fui ver se alguém tinha assistido. Eu vi que ninguém tinha visto, foi nada. Eu fiquei assim, gente, será que vocês estão participando fora do momento da aula? Porque a gente fica preocupado com isso. Porque não adianta vocês pensarem assim, a gente vai para o Enem, a gente vai levar uma matéria pelas coxas e levar totalmente a sério, que no final dá ruim. Não sei se contaram isso para vocês, mas no final costuma dar meio ruim. Tudo é um pouco importante, por assim dizer. Uma professora minha costumava falar que sociologia e filosofia reprovava mais no Enem do que matemática e redação. As meninas uma vez perguntaram ela por quê. Ela falou assim, porque se você não souber sociologia e filosofia, você vai fazer uma redação ridícula. E isso impactou muito na época, né? Porque, tipo assim, o pessoal meio que fazia nas coxas essas matérias e focava muito em matemática, daí ela foi por isso. E acaba que realmente é muito verdade. Então, assim, tentem participar de todas as aulas com a mesma alegria possível. Porque no final tudo é importante. Não adianta, sei lá, errar as questões de sociologia fechar a prova de matemática até rir, vai simplesmente zoar com a cabeça de vocês. Então, tipo assim, gente, já tem 32 pessoas, eu já mandei o link lá tem um tempo, eu vou começar a aula agora. Tá de acordo todo mundo? Tá todo mundo de acordo? Não, beleza, então vamos lá. Então, vamos continuar o tema com o André. Boa noite para todos. Vamos continuar o tema da última aula do André, que é geografia agrária, mais especificamente falando de agricultura familiar, de agricultura, né? O André introduziu para vocês algumas coisas e agora nós vamos a uns fatos que acontecem pós-década de 50 e a modernização da agricultura. Sim, Amanda, tá gravado. Tá gravando. Então, o que acontece, né? A gente tem, pós-1950, o início da Revolução Verde. O que é essa Revolução Verde? É um novo paradigma na agricultura, né? Esse cara que vocês estão vendo aí à direita, pelo menos à minha direita, imagino que também está à direita de vocês, é um biólogo e engenheiro agrônomo.
ele vai ser convidado para ir no México mexer com trigo, porque eu estava tendo praga no trigo e estava acabando com a produção dos mexicanos e estava criando muito problema para eles na época, né? Daí ele vai começar a fazer modificação genética. Vocês lembram do Mendel lá com as ervilhas? Então, ele vai modificar geneticamente o trigo e ele vai criar um trigo mais forte. Mas por quê? Vocês pensam assim, mas professor, por que um trigo mais forte? Porque na medida que a população vai crescendo, você precisa de mais alimento. E as condições climáticas começam a ser afetadas também. A gente antes tinha agricultura no Egito, na Mesopotâmia, que já era muito suscetível a problemas, né? Mas eles colocavam a culpa na religião. Robson, é porque eu estou gravando com outro sistema. Eu estou usando outro sistema para poder gravar. Mas vocês podem ficar tranquilos que está gravando. Então, o que acontece? A agricultura sempre foi um problema na história da humanidade. Sempre foi um problema para todas as sociedades, porque dependendo do que acontecia, você perdia sua colheita inteira e isso corria o risco de colocar você em um déficit de fome gigantesco. Então, esse cara aí, que eu esqueci o nome dele agora, o Bolzan. Tá, ele tem um nome. Foi o Noman. O Noman, ele vai para desenvolver uma pesquisa para deixar o trigo mais forte. Daí ele consegue fazer isso. Ele desenvolve o famoso transgênico, né? Que é basicamente uma semente modificada para ser mais forte e produzir muito mais. Daí, isso vai trazer uma polêmica gigantesca lá na frente, porque assim, os transgênicos rompem com uma linha de agricultura histórica muito grande e elevam a agricultura a um patamar industrial. Então, a Revolução Verde, no primeiro momento, traz isso. Ela vai romper com a agricultura que era totalmente dependente de diversos fatores, e com a semente transgênica você já não fica mais dependente desses fatores, porque você tem uma planta muito mais forte. Sua produção é praticamente garantida. Você não vai mais se preocupar com praga, com fungo. E você pode duplicar a fertilização. Então, o Noman vai modificar o trigo para ganhar mais produtividade e deixar a semente perfeita, né? Ele eliminou a praga e tornou a planta produtiva. A partir desse momento, vocês têm que pensar o seguinte: esse primeiro estágio da Revolução Verde tornou as sementes mais fortes, trouxe para a população, para a humanidade, uma capacitação produtiva de alimentos muito maior. E agora você pode produzir muito sem preocupação. Então, é a partir daqui que a agricultura vai ganhar um estágio de indústria. Por quê? Porque agora a gente vai começar a pensar a agricultura de maneira muito grande, a usar fertilizantes em larga escala, a usar agrotóxicos em larga escala. Imagino eu que o Noman não pensou nisso, ele só queria fazer o trigo certinho, né, na época. Mas, enfim, são os desdobramentos. Então, galera, até aqui vocês compreenderam bem o que eu falei aqui? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Ou pode prosseguir? Tá tranquilo, Débora? Deixa eu ver aqui. Pode seguir? Beleza. Aqui tem um exemplo para vocês do que é uma agroindústria. Aqui tem um Noman com seu trigo. Aí que vocês podem ver que hoje o sistema agrário já tem máquina, tem fertilizante, enfim, essa parafernália toda que vocês conhecem, né? Então, o Noman vai fazer um trigo mais produtivo e vai deixar ele livre da bagunça. Ele produz a semente perfeita e daí vocês podem ver que a planta suporta uma carga de fertilização muito alta, ela suporta muita coisa que as plantas orgânicas, por assim dizer, não suportavam. Ele abre um paradigma produtivo gigantesco para a história da humanidade e tudo isso ajuda a eliminar a fome daquela região durante muito tempo. A gente vai ver lá em população que até 1950 a humanidade crescia em uma projeção. A gente crescia assim, por exemplo. Só que pós Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra, né, os baby boomers dos Estados Unidos, vocês vão ver isso lá em sociologia, a humanidade está crescendo assim, ela vai fazer isso aqui, vai crescer de uma vez. Daí, muita gente argumenta que sem os transgênicos a gente não conseguiria, sem esse efeito do Noman, a gente não conseguiria garantir uma alimentação para a população hoje, né?
E também porque o transgênico acaba que auxilia muito. Por exemplo, no caso do trigo, todo mundo come pão. Então, todo pão que a gente come é transgênico. Vem de trigo transgênico. A não ser que vocês comprem pão artesanal, pão orgânico. Então, assim, acaba que tem isso, né? Foi um paradigma importante. E isso é fruto dessa Revolução Verde. Então, ele vai ganhar o prêmio Nobel porque ele salvou as pessoas da fome, por assim dizendo, com a ciência dele, né? Aí vocês começam a ver que ciência é importante por conta disso, porque é o paradigma da ciência que vai elevar o patamar da Revolução Verde. E é a ciência que não vai deixar a população morrer de fome. Não é discurso negacionista, não, tá? Não é religião falando assim, olha, não pode mexer nas coisas de Deus, as pessoas estão brincando de ser Deus, não. O que salvou a humanidade foi a ciência. Embora a ciência também se fez dentro da religião, mas eu tô falando aqui para vocês é porque em dias atuais, com um discurso de negacionismo tão grande, as pessoas negando a ciência, falando que cientista brinca de ser Deus, não, gente, a gente não tá fazendo isso. Quando alguém falar isso, vocês mandam ler São Tomás de Aquino, que foi um dos cientistas mais brilhantes e estava dentro da igreja. Inclusive, eu brinco com a minha irmã, eu falo, ele tinha resposta. Então, o Noma, usando da sabedoria, da ciência, resolveu o problema da fome e auxiliou muita gente. Então, os países passam a produzir alimentos transgênicos o tempo todo. A soja que o Brasil exporta, o milho que o Brasil exporta, o trigo que a gente come, tudo isso é derivado de alimentos transgênicos que são fruto da Revolução Verde. Desculpa se está meio repetitivo, mas é porque o conteúdo acaba que nesse momento ele fica assim. Tranquilo até aqui, galera? Tranquilo? Aqui foi o momento ali do experimento do Noma, que, tipo assim, quando ele acerta a semente transgênica, né, quando ele consegue fazer essa proeza de consertar o milho, de consertar o trigo, o que vai acontecer? Ele fez o trigo, o pezinho de trigo tão forte, tão resistente que a raiz não conseguia segurar. Então ele teve que ir lá, tinha feito os grãos muito grandes, né? Então ele foi lá e teve que reduzir o tamanho. Aí ele conseguiu reduzir o tamanho para a raiz suportar. Ele tinha modificado tanto o trigo que o trigo ficou trigo monstro. Ele meio que socou um anabolizante no trigo, aí o trigo ficou fortão, aí ele teve que dar uma reduzida, porque senão não ia conseguir segurar. É basicamente isso. Você vai falar assim, pô, professor, a semente que nós está consumindo hoje toma esteroide? Digamos que ela tomou um esteroide. Foi para a mansão maromba. Então a Revolução Verde vai fazer isso, né? Não só no trigo, a ideia do Noma vai para tudo. Então, galera, tranquilo até aqui? Vocês têm algum comentário, alguma crítica, alguma ideia, algum pensamento? O trigo saiu da jaula em 1950, Gabriel. O trigo ficou monstrão. Aí foi lá e consertou, fez o trigo ficar atleta. Padrão CR7 ontem. Época de Eurocopa, né? Não sei se vocês estão acompanhando a Eurocopa, mas assim, recomendo que se tiverem oportunidade, quem gosta de futebol e quem não gosta, que acompanhe a Euro, para vocês verem como é que tá a situação na Europa. Estádio lotado, pessoal vacinado, povo no estádio. Né? Tudo isso graças a investimento em pesquisa e ciência. Professor. Então, Amanda, a Revolução Verde aconteceu no Brasil nesse momento? No Brasil ela vai acontecer um pouco mais tarde, vai acontecer no final da década de 70, caminhando para o início da década de 80. A gente vai chegar lá. Então, gente. Professor. Quem ligou o microfone? Quem quer falar aí? Eu, Ana Vitória. Tá te falando, Vitória. Essas modificações na semente faz mal para o consumo humano naquele período? Então, não foi comprovado nada que fazia mal para consumo humano. Não se foi comprovado. A briga com os transgênicos não é a questão se fazem mal ou não. O problema dos transgênicos é que, pelo menos no caso do milho, que eu conheço, né? Milho, banana, enfim. O milho transgênico, você não consegue tirar a semente dele. O milho comum, você pega a espiga, põe para secar, essa espiga vai te dar milhos que você pode plantar, né? O milho seco você planta ele. Esse milho que a gente dá para galinha, a gente consegue plantar ele. Só que o milho transgênico, a gente não consegue plantar ele dessa maneira. Você não consegue tirar semente de milho transgênico, né? Então, a crítica aos transgênicos, de certa forma, é essa. Você não consegue produzir... um alimento transgênico não dá uma semente. Ele é um alimento bom que vai te servir durante muito tempo. Porém, ele não tem semente, ele não dá frutos, por assim dizer. Mas, basicamente, tudo que a gente come hoje é transgênico. Do milho até a banana, a maçã, tudo é transgênico.
Não foi comprovado que faz mal, não. E se fizesse mal, já tinha sido descoberto já, porque desde 1950. Agora, agrotóxicos fazem mal. Aí é outra conversa. Respondi sua dúvida? Sim, obrigada. Nada. Então aqui, gente, tem um quadro, eu vou até puxar um zoom aqui, das características da Revolução Verde, seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Então, ela teve como característica, a Revolução Verde, a modificação das sementes, a produção passa a ser mecanizada, por quê? Porque, infelizmente, não tem como você colocar pessoas para poder cuidar de 200 hectares de milho, por exemplo. A soja do Mato Grosso, não tem como ser pessoas trabalhando com isso, tem que ser mecanizado. Ser mecanizado, a mão de obra é tecnologia vem da Europa, por assim dizer, no primeiro momento. Então, a gente tem a produção de alimentos de maneira massificada, como se produz um carro no Fordismo, a gente vai começar a produzir alimentos nessa mesma lógica, na mesma lógica industrial, por isso vai ter o nome de agroindústria. Ou agronegócio, o nome vem por causa disso aí, porque ele remete a características de empresas, e durante muito tempo o agronegócio foi uma coisa mais familiar, agora ele assume propriedade de indústria, com linha de produção optimizada. Outra coisa que a Revolução Verde vai trazer. Agora, foi a Amanda que abriu o microfone, se manifeste, por favor. Eu esqueci. Mas, quem comentou agora sobre se transgênicos fazem mal ou não? A Revolução Verde vai trazer... Foi quem? Nome. Ana Vitória. Então, Ana, você falou se os transgênicos fazem mal, né? Não, os transgênicos não fazem mal, como eu te falei. Mas tem uma coisa que faz mal, que são produtos químicos, fertilizantes e pesticidas. Como você começa a produzir muito e você tem uma demanda de comida muito grande, você tem uma demanda de alimento muito grande, você tem que ter perda zero. Então, a Revolução Verde, graças à Revolução Verde, o uso de agrotóxicos também vem carregado com isso, né? Porque a perda tem que ser mínima, porque sua soja está vendida em bolsa de valores, você vendeu a produção 2 anos antes com o chinês e ele não quer perda nenhuma, ele quer a perda mínima. Então, você tem que colocar muito veneno, muito agrotóxico, para que evite perdas. Então, os agrotóxicos fazem mal. Aí, no caso, os agrotóxicos fazem mal para a saúde. Então, assim, é também um ponto negativo, né? E também vai usar técnicas de irrigação, que vocês viram lá em recursos hídricos, que também, se forem mal utilizadas, pode causar um impacto ambiental muito grande. Mas a irrigação em si já não é uma característica só da Revolução Verde. Aí já é outra... A irrigação já é outra cagada já. Por exemplo, o Egito. O Egito que é descrito na Bíblia é totalmente do Egito que vocês vão ver hoje via Google Maps. Por quê? Porque os egípcios fizeram irrigação errada. Não foi os transgênicos que acabaram com as águas, que acabaram com o Nilo, foi o modo de produção artesanal. Então, essa questão do impacto é muito do uso humano. A gente tem que entender, como eu falei para vocês na aula de pedologia, que o solo é um recurso, né? Agora vamos passar o sebo na Revolução Verde. Qual foi o problema da Revolução Verde agora de larga escala? Gasta muita água, como eu falei para vocês, então, assim, a irrigação. Os egípcios fizeram irrigação mal feita e fizeram cagada, né? Então, vocês pensam assim, o Brasil hoje faz irrigação mal feita? Faz irrigação mal feita. A União Soviética fez irrigação mal feita. Não é à toa que o Mar de Aral, que era um lago, virou um mar de água salgada. Então, assim, e olha que nem foi com a Revolução Verde também, não. Essa questão da água é muito importante. Quando se trabalha com água, quando se trabalha com recurso hídrico em tocante à indústria e agro, ou agroindústria, vamos falar agroindústria, né? Vocês entendam como indústrias em geral e agronegócio, tem que ter muito cuidado. Porque a União Soviética fez cagada antes da Revolução Verde, o Brasil está fazendo cagada pós-Revolução Verde, e os egípcios fizeram cagada em 5.000 a.C. Por isso vocês já estão vendo que o negócio assim, é mais delicado do que parece. Outra coisa que é um ponto negativo da Revolução Verde. A gente depende muito de país desenvolvido. Por quê? Porque, infelizmente, como eu falei para vocês, quem investe em ciência dita as cartas no baralho. Não é à toa que a bolsa mais famosa do mundo é em Nova York. Por que será, né? Mas vamos lá. Gente, pensem assim, hoje. O Brasil, hoje, tem condição
de manter um maquinário tecnológico para a produção do agronegócio? Pois é, não tem condição. Se não tem condição, você tem que importar profissional, você tem que importar a máquina de outros lugares. Então, a gente fica refém da tecnologia de outros países, né? Isso é um ponto negativo. Talvez no Brasil a gente não sinta tanto o impacto disso, mas em outros países isso costuma ser mais sentido. Então, a gente está falando basicamente de um plantation moderno. Vocês viram lá na Revolução Americana, né? Não sei se vocês viram, mas se vocês não tiverem visto, vocês falam aqui que eu comento com vocês rapidinho. E, por fim, a gente tem concentração de renda. Por que a gente tem concentração de renda? Porque quem tem muita terra, tem muita soja. Se você tem muita soja, você tem muito dinheiro. Então, basicamente, começam a se formar milionários do agronegócio devido à Revolução Verde, porque eles somam a terra, eles têm dinheiro para poder trazer a tecnologia de outros países, eles têm a produção mecanizada, você soma isso tudo e você tem lucros exorbitantes, stonks. Não é mais os coronel do cacau de Ilhéus, na Bahia, não são mais os coronéis do café do sul paulista, do sul mineiro e do noroeste paulista. Agora, a gente está falando de uma galera que tem dinheiro como se fosse banco, que é o agronegócio mundial. Tranquilo até aqui, galera? Dúvidas, comentários, críticas, exclamações, dúvidas? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu fico preocupado, só falam tranquilo. Não sei se vocês têm dúvida ou não, se eu estou explicando bem, se vocês estão viajando. Eu fico assim, gente, será que vocês estão entendendo? Complicado, né? Quem falou de agricultura no Brasil? Bom, vamos lá. Agricultura e agronegócio no Brasil. Vocês estão vendo esse negócio na direita? Chama Roundup. Quem faz é a Bayer. Isso é proibido em mais de 186 países, mas no Brasil as pessoas usam à vontade. Inclusive, se vocês forem numa casa de ração, vocês conseguem comprar Roundup. Não vou falar para vocês para que serve, não, porque vai que vocês querem usar isso aí, eu recomendo que vocês não usem isso, não, que isso é perigoso pra caramba. Mas vamos lá. O Brasil é basicamente a fazenda do mundo desde 1538, quando os portugueses começam a extrair pau-brasil daqui. Porém, no século XX, aí a gente vai passar, claro, pelo ciclo da açúcar, pelo ciclo da cana. O ciclo da açúcar é o ciclo da cana. Então, a gente vai passar pelo ciclo da cana-de-açúcar, a gente vai passar pelo ciclo do café, a gente vai passar pelo ciclo da borracha. Então, vocês percebam que o Brasil é um país que sempre exporta coisas para outros lugares. E isso não é tecnologia, é coisa bruta. A gente exporta commodity, como eu falei para vocês, a gente exporta minério de ferro bruto e petróleo bruto para ser refinado em outro lugar e vender aqui. Enfim, né? Então, o que acontece? Pós segunda metade do século XX, o Brasil vai viver uns avanços ali que ele vai começar os grandes latifundiários vão começar a investir em commodities agrícolas. Basicamente, soja e gado. A gente já era basicamente a fazendinha do mundo, agora a gente vai virar o fazendão do mundo, né? O que acontece? Nós vamos tornar o Brasil a terceira maior potência agrícola do mundo. Oi, Débora. É complicado nesse tanto de agrotóxico, mas vamos lá. Então, o Brasil vai entrar no mapa de ser fornecedor de farelo de soja, gado e carne. E para fazer isso, você tem que ter um sistema agrícola muito bem organizado. O agronegócio brasileiro é muito bem organizado. E outra coisa, o nosso PIB, Produto Interno Bruto, atualmente depende do funcionamento do agronegócio. Graças à Revolução Verde de 1950, em 1970, eles conseguem modificar a soja tem muito mercado para o exterior, a soja serve para engordar gado, serve para a pessoa comer. Então, o Brasil vai começar a exportar soja, exportar carne, tudo graças à Revolução Verde. A gente vai passar a exportar milho, laranja, café. Enfim, nós vamos exportar tudo modificado geneticamente para tudo que é banda do mundo. Então, caso vocês forem em Paris um dia, vocês vão ver lá que alguma coisa foi feita no Brasil. Se vocês pegarem a carne, vocês vão ver, olha que legal essa carne do Brasil. Coisas que o capitalismo proporciona. Não só o capitalismo, desculpa. Isso é feito de outra coisa.
pelo menos uma coisa funciona no Brasil, o agronegócio. Maria Eduarda, o agronegócio no Brasil roda muito bem. Mas a gente está aqui para cornetar ele um pouquinho. Então, o PIB brasileiro é refém do agronegócio. A gente cresceu 4%, né, no primeiro trimestre desse ano. Vocês devem ter visto por aí. 2 ou 4%, não sei ao certo. A gente cresceu isso tudo porque o nosso agronegócio é muito competente. De fato, o agronegócio brasileiro é muito competente. Não adianta as pessoas falarem que não é e blá, blá, blá. É competente e os números mostram isso, a geografia mostra isso, a agronomia mostra isso. Mas ao mesmo tempo que ele é competente, tem motivos que fazem ele ser competente, né? Inclusive muita ajuda do Estado. Mas vamos lá. A gente vai implementar no Brasil a tecnologia europeia. A Randap é da Bayer. Se é bom, é Bayer. E não é o Bayern de Munique, que é o melhor time do mundo. Não, o Manchester City é o melhor time do mundo. Mas enfim, se é bom, é Bayer. A Randap faz. A Bayer faz o Randap. O Randap mata tudo que é tipo de mato que tem. Eu falei pra vocês que não ia falar, né? Mas enfim, se jogar no quintal do sua casa, se tiver mato, isso aqui vai matar todo o mato que tem no quintal do sua casa, vai ficar tudo seco. Não, a agricultura familiar é lá na frente. Eu vou explicar ela um pouco diferente, que é outra coisa. A agricultura familiar é para o nosso mercado interno. Então, assim, a gente aliar a tecnologia europeia ao modo de produção do Brasil, a gente consegue exportar alimento para o mundo inteiro. Soja, carne, enfim. Vamos ver agora como é que isso funciona. O agronegócio, como eu falei para vocês, é parte fundamental do nosso PIB. E aqui estão os países para quem a gente mais exporta. Então, vou puxar um zoom aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Vocês conseguem ver, galera? Tá tranquilo aí? Sim? Então, beleza. Vamos lá. Então, a gente exporta para a China, para a Ásia, exceto China, porque vocês devem saber que a China é o país mais populoso do mundo, então ela em análises costuma vir sozinha. Para a União Europeia, que é o bloco ali da Europa, da Inglaterra até a Turquia, que não está ali no mapa, e o Oriente Médio. Então a gente exporta para a China tudo que vocês pensar, de bovino, de aves até suínos, tudo para a China a gente exporta muito. Vocês podem ver no gráfico. Para a Ásia, exceto a China, a gente exporta também muito carne de porco, carne de boi. Frango deu uma caída em 2019, mas a gente também exportou suínos ali, né? Então, assim, deu uma quedinha. Para a União Europeia, tudo caiu um pouco, mas ainda continua exportando muito. Mas vocês vão lembrar que o Brasil arrumou um tumulto com Emmanuel, o Bolsonaro arrumou um tumulto com Emmanuel Macron na França, né? O que aconteceu? Aquele rolê todo da Amazônia, a França ameaçou impor sanção no Brasil, e tudo isso aí afetou um pouco do agronegócio brasileiro, né? Então, assim, teve essa perda. E por último, a gente tem o Oriente Médio, que compra muito suíno na mão do Brasil. Professor, por que o Oriente Médio compra muito suíno? Porque é a base alimentar deles, assim, da maioria daquele pessoal ali. Mas, professor, no Islã eles não comem carne de porco. Mas, gente, por mais que o Islã seja a religião predominantemente ali tem muita gente e as outras povos e culturas que vivem ali consomem muita carne de porco. Então, assim, o Oriente Médio, junto da União Europeia e da China, são os maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, não tem como ficar brigando com eles, não, como o nosso presidente faz. Tranquilo até aqui, galera? Dúvidas, exclamações? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Podemos ir para o próximo tópico, então? Não, beleza. Deixa eu só pôr o carregador aqui. Não conseguindo me ouvir ainda? Tá dando para ouvir, galera? Então, beleza. Vocês estão me ouvindo, tudo bacana. Deixa eu ver se tá carregando aqui. Opa, um segundinho. Calma aí, gente. Então, beleza. Vocês estão me ouvindo, então tá de boa. Eu vou até chegar mais perto aqui, porque eu fico com medo do microfone focar. Então, assim, a gente
vende para todo mundo e o Brasil tem uma história de diplomacia bem com todos os países do mundo, eu espero que isso se mantenha. Então, a gente assim, vende para todo mundo, né? Inclusive, para quem tem curiosidade, o Brasil é um parceiro comercial gigantesco da Coreia do Norte. Eu sabia dessa informação, devia ter passado para vocês há mais tempo. Mas quem tem curiosidade de compreender a Coreia do Norte, saibam que nosso país é brother da Coreia do Norte. Então, vamos seguindo, né, galera? Dúvidas? Ah, tá. Então, aqui a gente teve, em 2019, 43% das exportações, tudo que a gente mandou para fora, foi graças ao agronegócio. O que é uma coisa, assim, né? Um pouco complicada, porque a gente depende do dinheiro dos outros para poder sobreviver com o nosso país, né? Então, assim, é foda. E aqui a gente tem os maiores faturamentos, que eu vou puxar um zoom para você. O que fez entrar mais dinheiro no Brasil? A soja, em seguida a carne bovina, milho, leite, cana-de-açúcar, frango, café e o algodão. Quem mais comprou na mão do Brasil? Quem mais compra, né? China, União Europeia, leia-se o bloco inteiro, do Reino Unido até a Itália, passando por Finlândia, Noruega, Suíça. Aqui eles são juntos, compram muito na mão do Brasil. Compram muito na mão do Brasil. Temos Japão, Estados Unidos, Japão, Bangladesh, Turquia, Arábia Saudita, Indonésia, enfim. Esses são nossos clientes, por assim dizer, né? Galera, alguma dúvida até agora? Tá tudo tranquilo? Curiosidades, exclamações? Tudo certo? Tranquilo? Beleza. Então, vamos seguindo para o próximo tópico. Estrutura fundiária do Brasil. Que horas é o intervalo mesmo, gente? Alguém pode me dizer? Gente, que horas é o intervalo? 20h40? 8h40. Não, beleza, obrigado. Eu vou fazer o seguinte. Ai, correu até bem isso aqui. A gente está na metade do material, não ficou alguma coisa tão longa. Gente, eu vou passar para vocês o intervalo às 20h30, pode ser? A gente pode começar o intervalo agora, que eu tenho que ajeitar um negocinho aqui. A gente está na metade do material. Pode ser agora o intervalo? O que vocês acham? Sim? Daqui 5 minutos a gente volta, pode ser? Às 8h30, às 20h35 a gente volta, pode ser? Tem 2 horários de geografia? Oi, eu não ouvi. Tem 2 horários de aula de geografia? Sim, hoje a gente tem 2 horários seguidos. Vocês podem ficar despreocupados. Tá, joia. Caso Obrigada. o Zoom fechar aqui, eu mando para vocês outro link. Tranquilo? Se mutar aqui, eu mando para vocês outro link. Mas vocês podem acessar o link que é dos horários predispostos para vocês certinho. Mas eu mando lá no grupo.